Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo diário aqui pelos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos ainda o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Edição de quarta-feira, meio de semana, dia 11 de janeiro de 2023, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, comemora-se o dia de São Salvio, São Teodósio e Santa Honorata. A igreja vivencia a primeira semana do tempo comum. Olha, janeiro é o mês inicial do ano, tem 31 dias, é o mês da paz e da fraternidade universal, mês do Dia Mundial da Religião, do Dia Nacional do Aposentado, do Carteiro. Está vigendo a estação do ano do Verão Brasileiro, que iniciou-se na quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022, às 18h48. Bem, dia 11, a fase da Lua ainda permanece cheia, hein? Começou no dia 6. É o 11º dia do ano, faltam 354 dias para terminar 2023. Algumas comemorações, deixa eu ver, além dos temos o Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos. Indicadores econômicos, salário mínimo válido para janeiro até dezembro de 2023, R$ 1.320. Taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada em dezembro de 2022. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 5,9%, divulgada em 9 de dezembro de 2022. Cotações. Cotações da segunda-feira no fechamento dos negócios, dia 9 de janeiro de 2023. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, arábica bebida dura, R$ 955, arábica bebida Rio, 905, conilon bica corrida tipo 78, R$ 674. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,4%, cotado a 5,25. A Bolsa de Valores B3 teve alta de 0,1% a 109.129 pontos. Agora vamos falar de um assunto que chamou a atenção. Uma criança que morreu depois de cair numa piscina aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo é o estado de onde eu falo. Olha só, é uma tristeza quando acontece isso, né? É uma fatalidade, realmente. Criança morre em piscina no Espírito Santo. O filho de um pastor da igreja protestante, o mesmo que evangélica, de Guarapari, na Grande Vitória, Espírito Santo, morreu afogado após cair na piscina da residência familiar. Segundo o Facebook Tribuna Online, o menino, vamos ver os detalhes aqui, o menino situado na faixa etária de 2 anos foi socorrido, então chegou a ser socorrido e levado para uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Mas, infelizmente, chegou morto ao órgão público sanitário guarapariense. Infelizmente, nossos pêsames, nossos sentimentos, nossas condolências à família. Agora vamos a algumas manchetes do jornal A Tribuna. Eu transmito algumas manchetes do jornal A Tribuna porque é o único que circula de forma impressa diariamente no Espírito Santo, menos na segunda-feira. Mas eu vou falar mesmo assim algumas manchetes do jornal de segunda. Vejamos aqui o jornal, primeiro aqui é de domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Vejamos o que saiu na capa desse periódico editado em Vitória, capital do Espírito Santo. Bandidos atiram em bases da Polícia Militar e colocam fogo em 3 ônibus. É a violência urbana na Grande Vitória, hein? Bandidos atiram em bases da Polícia Militar e colocam fogo em 3 ônibus. Isso não pode continuar. Tem se tornado, frequente esses problemas nos últimos anos. Tem períodos que acontecem essas coisas e
deve-se combater. Musas se preparam para brilhar no carnaval. Famílias mudam hábitos para criar filhos mais independentes. Delegar tarefas simples no dia a dia, de acordo com especialistas, ajuda os pequenos a terem mais autonomia. Arrumar a cama e até fazer o próprio lanche são algumas delas. Políticos já admitem disputar prefeituras no ano que vem. Justiça vai decidir mudanças em férias, 13º, FGTS e salário. Fonte Grande, mineradora deve oferecer 65 bilhões de reais em indenizações após acidente. Mundo Digital. Vejamos o que diz aqui a coluna Mundo Digital. Internet 5G deve demorar 5 anos para estar em todo o Brasil. Pedro Valls Rosa tem uma coluna agora também, ele escreve na Tribuna. Sabemos muito pouco sobre a Amazônia e o que aconteceu por lá. Futebol mineiro, Cruzeiro livre para importar zagueiro goleador do Paraguai. Guia do Campeonato Carioca, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco prontos para a batalha. Gerson, Marlon Freitas, Pedro, Raul e Keno são os principais reforços dos 4 times grandes do Rio de Janeiro para esta temporada. Ivete Sangalo fala de volta ao estado do Espírito Santo e de show em Guarapari, que esquenta o Carnaval 2023. Ela disse que estava cheia de saudade do território espírito-santense. Agora vamos à edição de A Tribuna de segunda-feira, que não circula de forma impressa. Aulas de violino de graça para descobrir talentos. Vasco se despede de seu maior ídolo. Casos de herpes crescem 35%. E agora aquelas manifestações que terminaram em vandalismo em Brasília. Dia de domingo, em Brasília, invadiram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. Sedes dos poderes foram destruídas durante os ataques. Mais de 400 foram presos. Policiais usam bombas de efeito moral e balas de borracha para retomar a Praça dos Três Poderes, onde vândalos revidavam com pedras, garrafas e pedaços de pau. É uma legenda de fotografia do Jornal de Segunda online. Sede do Supremo Federal foi totalmente destruída. Aliás, depredada. Sede do Supremo Tribunal Federal foi totalmente depredada, segundo a Tribuna. Congresso Nacional foi invadido, virou cenário de desordem. Palácio do Planalto teve vidros pichados e móveis destruídos. Lideranças mundiais condenam barbárie contra a democracia brasileira. Agora vamos à edição de terça-feira. Esta sim já volta a circular de forma impressa nos municípios, capixabas, bancas, padarias, lanchonetes. Segunda-feira, 10 de janeiro de 2023. Plantas pouco conhecidas servem para comer. Você sabia? Futebol. Flamengo acerta com goleiro argentino. Jovens aproveitam férias para mudar visual com cirurgia. Tribunal de Justiça abre concurso com 128 vagas e salário de até R$ 9.500. Programação esportiva de graça no verão. Ah, essa é boa, hein? Programação esportiva no verão é bom, né? Professores Elaine e Léo vão ensinar exercícios. É uma legenda de foto. Coluna do Dr. João. Dr. João responde: quando o corpo é abraçado pela frieza da doença, o sistema imunológico responde com uma ardente inflamação. E ela se torna desejo de cura. Você sabia? Agora outra notícia: bombeiros fazem resgates de banhistas no número de 20 diariamente nas praias de Guarapari. As praias de Guarapari estão lotadas. Missionário e aposentado do estado do Espírito Santo entre os presos por atos em Brasília. Cerca de 1.500 envolvidos nos ataques em Brasília foram presos. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o fim dos acampamentos. Condenação pode ser até de 30 anos, dizem juristas ao jornal A Tribuna. Financiadores de acampamentos são investigados.
Soldados isolam e desmontam o acampamento que serviu como base para o movimento durante 2 meses na frente do quartel-general do Exército, em Brasília, no Distrito Federal. Vamos a mais informações? Agora deixa eu passar para outro órgão de informação. Vejamos aqui outro órgão de informação para a gente ter mais visões. Política. Manifestantes entram no Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal, STF. Vamos à informação da Revista Oeste. Depois de entrarem no Congresso Nacional em Brasília, Distrito Federal, manifestantes que protestam contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva do PT se dirigiram ao Supremo Tribunal Federal, STF, e ao Palácio do Planalto, no domingo, dia 8 de janeiro de 2023. O presidente estava em Araraquara, no interior do estado de São Paulo. Vídeos mostram janelas e móveis quebrados. 1.200 pessoas foram detidas na segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, após desmontagem do acampamento em frente ao quartel do Exército e encaminhadas em 40 ônibus para depoimento da Polícia Federal. O ex-presidente da República, outra informação, vamos ver o que ele falou sobre isso, né? Ele não está no Brasil, está nos Estados Unidos, mas de lá ele postou alguma informação. Vamos ver o que disse o ex-presidente Bolsonaro? O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, se manifestou no Twitter, Jair M. Bolsonaro, no domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Ele disse o seguinte: manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridas no domingo, assim como as praticadas pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das 4 linhas da Constituição brasileira, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil. O presidente estava lá nos Estados Unidos, está ainda, né? E querem imputar a ele responsabilidades, né? Vamos agora a outra informação sobre o governo do Distrito Federal, já que há intervenção, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, segundo o endereço eletrônico Jovem Pan, afastou do cargo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. Parece que esse ministro é que comanda, né, a justiça agora. Pelo menos é o que mais está em evidência, né, na imprensa. Intervenção no governo do Distrito Federal. Mais informação sobre isso, o Senado brasileiro aprovou em votação simbólica a intervenção federal no governo do Distrito Federal. Em seguida, o texto será promulgado. Com a medida, o governo federal comandará a segurança pública do Distrito Federal, do governo de Brasília, até o dia 31 de janeiro. Agora, um outro lado, manifestantes presos estão até com crianças. Gente, é uma situação aí para, né, observação de direitos humanos, por exemplo. O endereço eletrônico Revista Oeste informou na terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023, que a situação das pessoas detidas pelo vandalismo em Brasília é de agonia. A falta de informação sobre a tipificação dos crimes cometidos, crianças no pátio do ginásio da Polícia Federal, idosos com problemas sanitários e alimentação ineficiente. Esse quadro foi tornado público por advogados que adentraram no local a fim de verificar como estão sendo tratadas as pessoas detidas após as manifestações que resultaram em atos de vandalismo no domingo, dia 8 de janeiro de 2023.
E agora vamos falar também um pouco sobre essa tensão política, que não é só no Brasil, não. Tem tensão política no Peru. E lá a situação é muito pior, porque já tem muitos mortos. Aqui, graças a Deus, foi um ato aí que saiu do controle e houve vandalismo, mas no Peru tem mais de 15 mortos pelos protestos. Vamos ver aqui a situação no Peru, segundo o endereço eletrônico Jovem Pan. Vejamos o que diz aqui, porque é algo que a gente tem que divulgar e não ficar escondendo, parecendo que só no Brasil que há problemas de ordem política. Na América do Sul não é somente no Brasil que a situação política é tensa. No Peru a situação está mais grave ainda, segundo o endereço eletrônico Jovem Pan. Houve um dia mais letal em protestos contra o governo e o número de mortos subiu para 17. Minha nossa, a situação aí é bastante grave, hein? 17 pessoas mortas. Mudando de assunto agora, vamos falar de outra coisa? Não podemos ficar só num assunto não. Vamos falar do falecimento de pessoa famosa. Morre Roberto Dinamite, estrela do ataque do Vasco da Gama. Roberto Dinamite tinha 68 anos e morreu de câncer no intestino. O velório foi na segunda-feira em São Januário. Eu já estive no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. É um estádio importante para os cariocas. Vamos conferir a nota oficial do Vasco da Gama. Aliás, a nota eu publiquei no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Depois você procura, vai no campo de busca e coloca lá, nota oficial do Vasco no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e você vai encontrar. O corpo de Carlos Roberto de Oliveira, inclusive já entrevistei o Roberto Dinamite aqui em Colatina, minha base de trabalho. Ele já veio aqui. O município de Colatina tem vascaínos famosos. Eu me lembro muito do empresário, saudoso empresário Odilon Níquel, que era vascaíno. E uma vez, não sei se foi ele que trouxe, mas uma vez ele participou de um evento em que o Roberto Dinamite estava em Colatina visitando a cidade. O corpo de Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, o maior jogador da história do Vasco da Gama, foi velado no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, capital carioca, na sua segunda casa, onde marcou 184 dos seus 708 gols pelo Gigante. Ele morreu aos 68 anos com câncer no intestino no domingo 8 de janeiro de 2023. Aos que quiserem se despedir os que quiseram, né, no caso, já foi, né? Aos que quiseram se despedir do artilheiro do Vasco, o velório ocorreu na segunda-feira, das 10 às 19 horas. O corpo esteve no campo, próximo ao local da estátua do atacante. Na terça, dia 10, o velório continuou para familiares e convidados no mesmo local, das 9 às 10 horas, para uma cerimônia de corpo presente. O corpo de Roberto Dinamite foi transportado posteriormente por um carro do Corpo de Bombeiros. É um costume, né? Pessoas conhecidas serem transportadas no carro do Corpo de Bombeiros, com destino ao cemitério Nossa Senhora de Belém, no município de Duque de Caxias, local do sepultamento ao lado de seus pais. O Vasco da Gama decretou luto oficial de 7 dias em razão do falecimento de Dinamite, quando as bandeiras do clube em todas as suas sedes estarão ao meio mastro e suas equipes participarão de competições com a tarja negra de luto em seus uniformes. A guarda de honra do Remo do Vasco posta-se junto a Roberto Dinamite durante a permanência do corpo em São Januário. Postou-se, né? Então, o Vasco tem uma guarda de honra e durante o velório a guarda postou-se diante do corpo. Oportunidade de servir nas Forças Armadas, hein? Tem concurso público de admissão às escolas de aprendizes marinheiros.
da Marinha de Guerra do Brasil, antiga Marinha de Guerra, hoje a gente não fala Marinha de Guerra, Marinha Militar, né? Marinha do Brasil. As vagas são para marinheiros, 671 vagas. As inscrições têm a taxa de R$ 40 no período de 30 de janeiro a 12 de fevereiro, somente pela internet, hein? A data da prova é 2 de abril de 2023. Todo cidadão, após ingressar na Marinha do Brasil, ou Marinha Militar, prestará o compromisso de honra no qual firmará sua aceitação consciente das obrigações e deveres militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-los. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais e morais que ligam o militar à pátria e ao serviço e compreendem essencialmente a dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. Isso aí tem que ser bem pensado antes do cidadão ou cidadã entrar nas Forças Armadas, né? Então, concurso no fim do mês de janeiro. As inscrições estarão abertas. Celebrações da Igreja Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Nesta quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, às 19 horas, tem missa com o padre José Valdeci Romão, pároco local. Na quinta-feira, dia 12, no mesmo horário, outra vez haverá missa na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, às 19 horas, com o padre José Valdeci Romão. Mais informações no telefone 2102-5010, ou você pode ir à Secretaria Paroquial, que funciona na entrada da Catedral, do lado direito. Temos também o telefone das Irmãs Clarissas, que tem um mosteiro no bairro São Judas Tadeu, em Colatina, com missas diariamente às 7 horas e aos domingos às 8 horas da manhã. 3721-0864 é o telefone. 3721-0864. Telefone da Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, 99507-2251. E agora eu falo de chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine de Colatina, divulga sempre oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação, fazendo a ponte entre o desocupado e a firma interessada no profissional. O telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. Amigos e amigas, é hora de refletir, de pensar. Aqui no blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Vamos a algumas reflexões? Refletir e pensar com serenidade é preciso. Vamos falar da propaganda enganosa para distintos grupos sociais. Vejam bem, feministas com a provocação: mulherada, você é empoderada, pode ser o que quiser. Fazem uma publicidade e apologia enganosa, na minha opinião. Hoje vemos mulheres se embriagando tanto ou mais que os homens e, consequentemente, estragando seu corpo e sua mente. Elas não são tudo isso que apregoam por aí as mídias tomadas pelo ativismo cultural, libertário, anarquista. Ninguém pode tudo. Ninguém é super mulher. Ninguém é guerreira no sentido estrito da palavra. Ninguém é guerreira no sentido estrito da palavra. A fêmea, gente, tem um corpo até fisicamente mais frágil que o do homem.
Mas a propaganda esquerdofrênica tomou conta do mundo ocidental. E mesmo os políticos e agentes públicos mais conservadores têm medo de contestá-la e se acovardam ou se acomodam, acatando tudo que é imposto por uma mídia terrível e massacradora. Não é fácil enfrentar essa mídia. Aí muitos vão se acomodando, vão aceitando tudo, né? Infelizmente. E aí, o que era inimaginável tempos atrás está se tornando cada vez mais normal. Vemos mulheres se embriagando, conduzindo veículos automotores bêbadas, caminhando bamboleantes e deixando sapatos pelo meio do caminho, matando maridos, vociferando pelas ruas na madrugada, se drogando, dormindo nas calçadas para tomar, injetar, cheirar ou fumar entorpecentes, se entregar aos prazeres carnais. E ameaçando o homem por qualquer coisa. Tem assédio de tudo agora. Assédio moral, assédio carnal, assédio mental, psicológico, assédio conjuntural, estrutural, e sabe-se lá até onde isso vai chegar. O negócio é ir dando direitos e mais direitos à mulher. Virou moda. A compleição, vejam bem, vamos analisar lucidamente a compleição e conformação física de um ser feito para dar à luz outro ser, não comporta por muito tempo toda essa loucura, essa vida desregrada. Percebe-se a triste sina do indiferentismo religioso, a liberação total dos costumes, que se torna uma libertinagem, a falta de decência, de aparência, a fêmea querendo ser macho, o macho querendo ser fêmea, enfim, é mesmo uma libertinagem avassaladora. Alguns acadêmicos de Araque, sentenciadores de Araque também, mas que acabam impondo suas vontades, legisladores, políticos sem Deus, inventaram até um tal de pavor estrutural da pessoa de bem ao homolascivo, homoafetivo, homossexual. Colocaram esse ser que opta por um prazer sexual desordenado no pedestal, gente. É incrível. E a imunidade sanitária dele se esvai a partir da promiscuidade proporcionada pela apologia midiática. Pensem nisso. Aqui é um equilíbrio que nós estamos passando. Nós sabemos perfeitamente que isso não vai chegar a um bom termo. O fim pode ser trágico, como já o foi para muitos. É triste, mas é isso que acontece cada vez mais. Liberação total de costumes e mesmo de atos insanos, principalmente para mulheres incautas, homoafetivos, afrodescendentes, adúlteros, adolescentes. Notadamente, os protagonistas são da esquerda política, ou seja, é o que tem 100% de perdão, mesmo estando no caminho torto. Há personagens que inventam agressões, praticam a cristofobia, invadem templos, matam, corrompem. Esses são os protegidos de um arcabouço normativo engendrado talvez para dar uma boquinha a muitos agentes públicos em repartições e mais repartições governamentais, que vão sendo criadas a todo instante a fim de sugar o dinheiro do contribuinte tupiniquim. Esse Brasil nosso não vai sair do lugar, não, desse jeito.
Deve haver também outros fins confessáveis e inconfessáveis nessas elucubrações magistrais das mentes prodigiosas do mal e da hipocrisia e disfarçatez. O que chama a atenção é que não há quem pare esses impositores de suas vontades mundanas. Ao contrário, isso só vai crescendo. É mesmo o caminho da perdição social, político, religiosa. Seria uma nova Sodoma? Este episódio da Bíblia é fichinha diante do quadro atual que se nos apresenta. É picardia, hein? O que se vê na conjuntura atual. Começando pelos ditos do primeiro mundo. O primeiro mundo está se acabando, se destruindo nos seus valores morais. Por isso eu clamo, se assim me for permitido, eu clamo. Posso fazer esse clamor? Amigos, irmãos, voltem-se para Deus enquanto é tempo. Não sejam insensatos. Tenham lucidez, clarividência. Daqui a pouco esse corpo perecível, esse físico com prazo de validade estabelecido e essa mente voluptuosa e criadora de prazeres infinitos, estarão se extinguindo. Todos. Todos e todas. Que bobagem, né? Homens e mulheres homoafetivos, homoafetivas, afrodescendentes, afrodescendentas também, esquerdofrênicos e esquerdofrênicas, como querem os politicamente corretos, todos são criaturas frágeis, pecadoras, imperfeitas nessa passagem terrena. Convençam-se disso já. Não esperem a hora do falecimento, pois pode ser tarde demais. Reflexão, dilema sobre algo que acontece, está pairando no ar. A besta. Será que estamos na iminência de receber a tal besta do Apocalipse no Brasil? A besta do Apocalipse já está no Brasil, junto com todos os seus demônios? Pois não é que a balbúrdia, a ativista política esquerdofrênica intolerante, se instalou de novo na terra dos tupiniquins? Estão soltando foguetes e comemorando os nécios, os odientos, corruptos, ladrões, reiterados, inconsequentes, os nababos espertos e as nababas espertas, como querem os politicamente corretos, né? Tudo agora tem que colocar o feminino também, né? Então, os nababos e as nababas, os acadêmicos e religiosos de Araque, os mamadores e as mamadoras das tetas do governo. E tem malfeitor e malfeitora, como pregam os politicamente corretos, até saindo das prisões. Sei lá, mas parece mesmo o fim dos tempos seculares, com esse vale tudo político, jurídico, social. Tempos difíceis, hein? Difíceis até mesmo de fazer uma reflexão. Mas nós somos duros na queda. E vamos falar, inclusive, sobre a mão forte de Deus agora. Você já sentiu a mão forte de Deus em sua vida? Quando Deus age, como em Sodoma e Gomorra, em que destruiu a cidade,
as cidades, é quando ele não pode deixar o mal crescer infinitamente, indefinidamente. O castigo é quando extrapola-se o limite da justiça e aí não tem volta. Nem entre os humanos na Terra isso pode acontecer. Ou seja, quando a pessoa começa a praticar muita coisa errada, o mal exagerado é punido com prisão, caso contrário, contamina toda a sociedade. Aí é um vale tudo. Então, é preciso, às vezes, de contenção. O Vesúvio, vulcão, soterrou cidades perto de Nápoles nos anos 70 depois de Cristo, também como uma espécie de punição pelo mal praticado. E vem então a pergunta. Ela nos parece interessante. Até quando o braço da justiça de Deus não cairá sobre nós na atualidade? Isso porque há ofensas terríveis a Deus, como abortos, eutanásias, ideologia de gênero e destruição da família, movimento feminista agressivo contra a igreja, blasfêmias. Sobre liberdade e permissão do mal. O mal não é feito por Deus. Ele não é paternalista, nem passa a mão por cima do mal. Deus nos deu inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória para fazer o bem. Se o indivíduo se afasta de Deus, se coloca sob a influência do demônio e o mal acontece, Deus permite. Jesus já disse que o demônio vem para inaugurar a fase do roubo, da morte, da destruição. E já inaugurou essa fase. Desde que o anjo mau passou a agir, querendo também ser Deus. Se a pessoa não quer Deus, fica sob a influência do demônio. Ela quer Deus ou não? Quer o bem ou o mal? Quer a verdade ou a mentira? É uma decisão individual de cada ser humano. Por isso todos serão julgados. Cada um tem a responsabilidade de escolher o bem, e quem escolhe o mal é por culpa própria. O mal irá acontecer e Deus não irá passar o pano, pois ele é pai, mas não paternalista, ou seja, corrige o filho que erra. Quem não corrige é que age como paternalista. É aquele pai que acha graça quando o filho pronuncia palavrões, quando a criança quebra as coisas, e assim vai criando uma cobra para mordê-lo posteriormente. Sobre ainda esse assunto, o mal, vamos falar a respeito de acidentes que acontecem. Nós todos pertencemos a Deus, e seja feita a sua vontade. Deus não quer que um acidente ou mal aconteça com nenhum de seus filhos adotivos, mas Ele o permite, pois estabeleceu a vida humana por meio de leis. Por que acontece um acidente? Porque houve falhas humanas, possivelmente. O melhor nesses casos é entregar nas mãos de Deus, oferecer-lhe inclusive dores e lágrimas, pelo bem das vítimas, pela salvação das almas dos mortos. Ainda nessa reflexão, temos aqui sobre amores. A teologia da igreja explica sobre 3 tipos de amores: ao amor ágape, filos e o amor eros. Palavras que provêm do grego. O ágape é o amor cristão, o amor da caridade. O filos é o amor da amizade, como 2 pessoas amigas que se amam, se gostam, uma quer o bem da outra. E o eros é o amor do casal, unido pelo matrimônio, onde existe a vida sexual também. Cristo, quando fala do amor, trata-se do amor caridade, o amor de Deus pelo ser humano, o ágape. Deus
caritas est. Deus é caridade, Deus é amor. Essas reflexões são do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, vendo o seu programa Pergunte e Responderemos, eu captei essas reflexões para passar para todos vocês, meus amigos e amigas. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia. Se for para o seu bem, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, vem do dialeto de Jesus, o aramaico, e significa vinde, Senhor Jesus, um dia Jesus voltará. A segunda e derradeira vinda de Jesus. Todos serão julgados, a humanidade inteira, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para esse juízo final. É o fim da história que está previsto, a parousia. O apóstolo São Paulo diz, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Glória, nossos corpos glorificados. Glória para quem se reconciliar com Deus, nessa passagem efêmera aqui pela terra. É a nossa chance de obter o novo Éden, a vida eterna com Deus, e não a tormenta eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, eu quero a vida eterna convosco.